Irmão, vamos comentar o nosso segundo texto bíblico de hoje, que nós encontramos no livro do profeta Isaías, capítulo 22 e o capítulo 23. Capítulo 22 diz assim: Mas o Senhor dos Exércitos se declara aos teus ouvidos, dizendo: Certamente esta maldade não será espiada até que morrais, diz o Senhor dos Exércitos. Meus amados irmãos, aqui nós vemos que Deus estava usando o profeta Isaías para falar um quadro profético sobre o cerco de Jerusalém, né? E a Bíblia, Deus já tinha levantado adversário para destruir Jerusalém, para destruir o seu povo por causa da sua pecaminosidade. E enquanto Deus estava falando, aquele povo, né, não estava ouvindo a voz de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles estavam fazendo reservatório de água, eles estavam fazendo muro, eles estavam fazendo antimuro, eles estavam buscando proteção material, conforme o versículo 11, mas não olharam para o Senhor, não é? O Senhor Deus disse que convidou eles para um jejum, que convidou eles para o rapar da cabeça, convidou eles para se vestir de cecílio, de saco, se humilhar, o povo de Israel, mas o povo não quis se humilhar, buscar a Deus. De sorte que o povo buscava era prazer, era lazer, alegria. Mas eis aqui, conforme o versículo 13, gozo, alegria, matam-se vacas, degoram-se ovelha, come-se carne, bebe-se vinho, e diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então já pensou, irmão? Aquelas pessoas que deixaram de buscar a Deus, que não queriam ouvir a voz de Deus, enquanto Deus dizia que ele se arrependesse, que ele chorasse, que ele rapasse a cabeça, se vestisse de Cecílio, que ele buscasse humilhação. Mas pelo contrário, eles buscavam festa, lazer, prazer, diversão, carne, bebida à vontade, e diziam, isso é conversa, vamos comer, vamos beber, porque amanhã nós vamos morrer. Então, por causa disso, Deus disse, essa iniquidade não será espiada, essa maldade não será espiada, vocês vão morrer, até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. E a partir daí, meus amados irmãos, nós vemos que naquele lugar, né, Deus também estava exaltando, né? Deus estava exaltando o homem de Sebne, né? É, é, Sebne, que era um homem que estava exaltando, então Deus disse que ia degradar esse homem e ia exaltar Eliaquim, né? E nós vemos que falando sobre isso, Deus diz assim, certamente, o verso 18, certamente te fará rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Ali morrerás e ali acabarão os carros da tua glória e o povo da casa do teu Senhor, e demitir-te-ei do teu ofício e arrancarei o teu sustento. Então, eu estava olhando aqui que é a primeira vez na Bíblia que veio falar, não no futebol, na prática de hoje, semelhante ao de hoje, mas já em brincadeira com bola, né, num campo já aberto, porque ele certamente te farei rolar como se faz rolar uma bola em terra larga e espaçosa. Então uma bola numa terra larga e espaçosa, realmente era um campo de futebol, não nas escrituras de Deus, né? Mas no tempo do profeta Isaías, naquela época, ele já observava o jogo de futebol e já dizia que faria, né, com que aquele homem rolasse, né, Deus faria que ele fosse castigado como uma bola rolada no campo de futebol. Futebol. Meus amados irmãos, mas nós vemos que Deus prometeu engrandecer o povo de Judá, né? Ele disse que ia revertir, ia se esforçar, não é? A Eliaquim, e a Bíblia diz que Deus ia colocar sobre ele a chave de Davi, ia colocar sobre os ombros a chave que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Então, uma vez que na antiguidade havia uma chave grande, havia um porteiro que tinha aquela chave, segundo a ordem do rei, alguém só entrava, só saía com daquele homem, fechava e abria. Então, era uma chave grande, ele andava com ele nas costas, uma chave grande, uma chave que ele andava com ele na mão, não era uma chavinha pequena. Então essa chave de Davi simbolizava o poder, a glória e a autoridade que Deus tinha dado a Davi e o pacto.
E além disso, Deus disse que exaltar Eliaquim como um prego bem pregado, que estava firme, que não seria arrancado, não é? E nós vemos que é aquilo que nós no dia a dia usamos, dizendo, é prego batido e ponta virada. Quando Deus diz, se cumpre, não é? As coisas de Deus são coisas bem ditas, bem pregadas, bem amarradas, porque aquilo que Ele diz no tempo certo, Ele se cumpre. Né, meus amados irmãos? Então, o capítulo 23, meus amados irmãos, minhas irmãs, Deus fala sobre a ruína de Tiro e Sidom, irmãos, sabe que era lugar que oprimiram Israel. Foram reis também que muitas vezes se uniram com Davi, mas que eles se tornou soberbo esses países, porque eles eram grandes fornecedores e compradores de ouro, de prata, de pedra preciosa. Eles estavam entre rios, eles desenvolviam comércio com todos os países daquela época, e eles se tornaram soberbos, não é? Mas a Bíblia diz aqui, meus amados irmãos, que dentro de 70 anos, conforme diz o versículo 23, porque será no fim de 70 anos que o Senhor visitará Tiro, e ela se tornará a sua ganância de prostituta, e terá comércio com todos os reinos que há sobre a face da terra. Será consagrada ao Senhor o seu comércio e a sua ganância de prostituta. Não se entesourará, nem se fechará, mas o seu comércio será para os que habitam perante o Senhor, para que comam suficiente e tenham vestes duráveis. Então nós vemos, irmão, que a opulenta, né? Tiro e Sidom, Deus está dizendo que ia envelhecer, que ia humilhá-la, que ela deixaria a sua ganância, o seu salário de prostituta, o seu ganho de prostituta, de prostituição, que ela se prostituiu com os ídolos, né? Introduziu os ídolos naquela região, a pecaminosidade. Deus disse que todo o seu ouro, toda a sua prata seria consagrada ao Senhor, com a destruição de Tiro, daqui a 70 anos que Deus tinha, conforme ele determinou, o seu ouro e a sua prata seria consagrado para aqueles que servem a Deus, para aqueles que fazem a obra de Deus, para que ele tivesse vestes contínuas, duráveis, para que eles tivessem tesouro suficiente em detrimento da queda moral, espiritual e social da orgulhosa e opulenta Tiro e Sidom. Então, meus amados irmãos, sabendo que todas as coisas contribuem justamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Nós temos que ter essa certeza. Eu sei que todas as coisas contribuem, por mais que passemos por luta, por dificuldades, mas nós sabemos que no fim sempre haverá o bem para nós que buscamos a Deus e fazemos a sua vontade. Que Deus abençoe os irmãos.